Boa tarde, nobre presidente Moisés, no momento, em nome do qual cumprimento todos os colegas, cumprimento aqueles que estão no plenário e aos funcionários que nos sustentam na nossa prática diária dessa casa. A minha principal demanda, enquanto político, associada à minha profissão, é a saúde. E não há saúde sem educação. Aquele que não sabe de si próprio, não conhece o próximo, e a educação é um instrumento fundamental para isso, não é um cidadão completo, não é uma pessoa completa. Não sabe desenvolver os conhecimentos, não sabe reconhecer a própria espiritualidade que tem, e é um ser incompleto. Sendo assim, o brasileiro tem muito para se completar. Especificamente, na lide dessa casa, que é a demanda municipal, falamos sobre prevenção de saúde e educação para a saúde. Existem projetos em andamento. Essa casa gostaria de ter uma avaliação da eficácia e eficiência desses projetos. Nesse sentido, a Comissão de Saúde vai estar inquirindo ao nobre secretário da Saúde o resultado do trabalho que é feito. Também é uma atribuição, ao lado da prevenção de saúde, educação para a saúde, por uma questão legal, a urgência e emergência. Por uma definição, por uma questão dada pelo próprio secretário em diversas audiências dessa casa e ainda pela imprensa, e até pessoalmente, a opção pelo incremento na medicina de emergência e urgência, mais especificamente em relação às UPAs, se deu pelo financiamento federal. Nos reportamos agora ao custeio. Há uma suplementação em curso também do Poder Federal. Mas não existe mão de obra, não existem recursos humanos. E não cabe a esta Câmara, enquanto poder constituído, enquanto parte do Estado, do governo, enquanto poder legislativo, ter respostas objetivas que cabem exclusivamente ao Executivo, dada a possibilidade de vício de iniciativa. Até temos, na Comissão de Saúde, 3 médicos que opinam, e muito, sobre a questão vigente. As unidades, as UPAs, as unidades de pronto atendimento não têm elemento essencial à sua demanda, ou seja, não tem médicos. Essa situação cabe única e exclusivamente uma resposta objetiva do Executivo. Como eles vão fazer? Ouvindo as partes, é um bom começo. E foi o que foi feito na Prefeitura, e lá estivemos. Deveria ser regular essas reuniões, não só em momento de crise. Ouvir as partes faz bem para o todo. E lá ouvimos muitas, mas muitas queixas dos profissionais médicos que lá estavam. Queixas que eu, por ter uma vivência na Prefeitura enquanto funcionário também, no momento não estou vinculado, conheço e conheço muito bem. E lamento que a saúde de Bauru não esteja melhor. Poderia estar. Mas a questão sistêmica, a questão nacional da falta de médicos, também é uma falha na política pública, aonde governos que não tiveram a clareza e a administração de um processo que desconhece e colocaram elementos políticos para fazer a gestão da saúde do Brasil por muitos anos, culminou com o quê? Com a falta de médicos, com a falta de unidades básicas de saúde nas áreas mais longínquas. Culminou com uma crise na saúde sem precedentes. E eu, enquanto médico, que estive até muito pouco tempo vinculado à saúde pública, vejo os inúmeros casos de óbitos evitáveis, brasileiros que valem muito pouco porque morrem por nada.
e nada é feito. O SUS, soberbamente concebido, enquanto teoria, um dos melhores planos de saúde do mundo, se não o maior atualmente, resolve muito, mas ele consegue resolver melhor as altas complexidades, porque pagam relativamente bem, e o atendimento objetivo de menor complexidade, o povo padece e morre de pneumonia. E nessa cidade de Bauru, uma jovem morre por distúrbios biliares. E nessa cidade de Bauru, morre um jovem com problemas neurológicos com morte evitável. Nessa cidade de Bauru, morrem 523 pessoas esperando internação. Então não venham me dizer que a saúde de Bauru está bem. Não, não está. Assim como não está a saúde do Brasil. E não basta o Poder Judiciário tentar corrigir pontualmente as questões. A questão sistêmica, a questão básica da saúde, está em não torná-la uma mercadoria, e sim um direito e um dever do Estado, o direito da população e um dever do Estado. E cabe ao político, numa visão de estadista, fazer com que isso seja cumprido. Mas o brasileiro vale pouco, muito pouco, porque ele morre na maca do corredor do pronto-socorro. Ele morre na porta de um hospital que lhe nega atendimento, conforme vimos na cidade de São Paulo. Ele morre por falta de educação do povo, que não sabe se cuidar, porque também não foi orientado para isso. Esse país ainda não é uma nação, porque a vida, que é a ação principal do Estado, a preservação da vida, ainda não se tornou uma prática. O respeito ao próximo, à vida do próximo, ainda não se colocou como uma variável de Estado, uma política de Estado. Enquanto isso, muitos irão morrer. Enquanto isso, a história recente de Bauru mostra 523 óbitos no pronto-socorro, esperando internação com um diagnóstico feito. E aonde está a justiça? Quem defende essas pessoas? Obviamente a maioria vulnerável socialmente, muito pobre. Por dever de ofício, uma das instâncias de defesa é essa casa. E temos cumprido o nosso papel. Mas o judiciário tem sido incisivo nessas questões. Há uma demanda atualmente sobre a questão de saúde mental na cidade, cuja Procuradoria Federal estimula essa Comissão de Saúde a participar objetivamente na fiscalização do que não é feito, mas está para ser feito. O Programa de Saúde de Família, há necessidade de definir claramente, vale a pena ou não vale a pena ter o Programa de Saúde de Família? Porque se nós compararmos Bauru com outras cidades, o número de equipes é infinitamente pequeno e não obedece, inclusive, à própria norma que regulamenta o Programa de Saúde de Família. Então, são definições que, com a inteligência, com a formação do nosso secretário municipal de saúde, necessitam brevidade em sua solução. Exemplar o ânimo de se fazer a Fundação Regional de Saúde, que encontrou muitas obstruções aqui nessa casa, obstruções legais, manobras aqui e acolá, que fazem parte do jogo político legislativo, mas que retardou em muito a Fundação, não tenho dúvida disso, mas faz parte da questão política. Então, que a Fundação seja um instrumento não só para resolver a questão do Programa de Saúde de Família, o problema da emergência e urgência, mas que permita a concepção de um plano municipal de saúde que não existe, que faz parte da essência de um plano diretor. Então, mais do que nunca, há necessidade de não se ter uma ação expectante, olhar, vamos fazer. Você não é o que você pensa, você é o que você faz. Não adianta ter um discurso, uma retórica elaborada, se a ação está distante do discurso. E o eleitor
que nos colocou aqui esteja atento a isso, a distância entre as palavras e aquilo que o político faz. Obrigado, senhor presidente.